paz seja contigo, meu irmão, minha irmã. Esse vídeo é o quarto vídeo da nossa série Maturidade. E se você não acompanhou os 3 primeiros vídeos, acompanha aí, eu vou deixar linkado aqui em cima. E bora falar da vida de Moisés. Aleluia! Gênesis 15, no capítulo 15, né, que eu falei Gênesis 15, eu tô prestando atenção, no versículo 12. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo, e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a essa terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Bom, eu acho engraçada a forma como Deus age, sabe, igreja? Ele é soberano e ele decide as coisas como vão ser, você entendeu? Ele é soberano do jeito dele, porque se ele fosse soberano do nosso jeito, então ele não seria soberano coisa nenhuma, entendeu? E uma coisa que ele decidiu foi: eu vou trabalhar através do meu povo. O que eu for falar vai ser através da igreja. E eu fico me imaginando assim, daria muito menos trabalho para Deus se os anjos descessem para pregar o evangelho. A Bíblia fala que os anjos queriam muito a honra de descer aqui e pregar o evangelho. Agora você imagina, você receber o evangelho de um anjo. A chance de você converter era muito maior, né, meu irmão? Nossa Deus, um anjo aparecendo aí, ó. Você não acreditava em Deus, acredita na hora aí. Você nunca tinha visto anjo, agora tá vendo anjo? Tinha ateu no mundo, mas não, igreja. Tinha não. Mas por que Deus decidiu trabalhar através de nós? Por que Ele decidiu que nós pregaríamos o evangelho? Por que Ele decidiu derramar dons aos homens? Dons de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de profetizar, dom de curar, de discernimento de espírito. Ele decidiu derramar dons ministeriais, uns para presbíteros, apóstolos, mestres, pastores, evangelistas. Mas se ele decidisse trabalhar sozinho, o mundo já estava todo ganho para Jesus, igreja. Ó, muito tempo. Por que então que Deus decidiu trabalhar através de nós? Se muitas vezes ele demora mais tempo corrigindo coisas que a gente fez errado do que fazendo aquilo que é certo na verdade. Por que ele decidiu trabalhar através de nós? Porque isso é relacionamento. Sabe? Porque senão a gente podia morrer no dia que aceitou Jesus. Sabe? Levantou a mão para Jesus, caiu no chão. Não precisava ter relacionamento, então caísse no chão, já morto, já estava salvo, ia para o céu, glória a Deus, aleluia, entendeu? Não é assim que ele trabalha, não, igreja. Eu ontem estava falando com Jesus, assim, ó, eu sentada de cá, Jesus sentado ali na mesa, e eu conversando com ele, eu falei assim: Jesus, não me deixa ir para o céu sem te conhecer, não. Eu sei que lá eu vou te conhecer muito mais, eu vou conhecer como eu sou conhecida, mas eu quero conhecer Ele aqui. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, participar dos seus sofrimentos e ser conforme a Ele na morte. Mas então o que tem a vida de Moisés a ver com o propósito de Deus, com o que ele estava fazendo na terra e com o que eu acabei de falar, que ele demora mais tempo para desfazer o que a gente fez de errado do que fazer o certo. Então, vamos falar da vida do Moisés. Vou contar a história de Moisés aqui para a igreja. Moisés era um menino lindo. Quem falou foi quem? A mãe dele. A mãe dele achava ele lindo, mas ela achava ele lindo aos olhos de Deus. Ela olhou para aquele menino quando ele nasceu e falou assim: engraçado, acho que é diferenciado o que Deus tem na vida desse menino. Então, o faraó vai lá e institui uma lei. Todo menino vai morrer. Nasceu, morreu, entendeu? Passar a espada nesses meninos aí tudo. Chorou, morreu. Escutou choro de criança lá no acampamento dos hebreus, menos de 2 anos é para passar a espada. Satanás estava mais ou menos por dentro da época, entendeu? Já chegou no ouvidinho ali do faraó. E quase que Moisés roda. Só que Deus estava no negócio. Aleluia. Igreja, a mãe dele colocou ele dentro de um cesto, que ela passou betume para não entrar água.
e colocou a criança ali, colocou no rio. E Miriam foi andando ali atrás, a irmãzinha dele, e foi olhando o que ia desenrolar naquela situação. A irmã de Faraó estava banhando ali no rio, entendeu? Não tinha filhos, mas toda mulher tem um instinto materno. Ela escutou o choro da criança, mandou a criada ir lá buscar para ver. Quando ela olhou para o menino, igreja, aí o coração dela assim de materno, assim, aquele instinto materno aflorou, sabe? Ela pegou aquela criança para ela e levou para o palácio. E ele foi criado com toda a sabedoria e instrução dos egípcios. Para quem não sabe, a nação egípcia nessa época era a maior nação da terra. Ela era o centro econômico, ela era o centro científico, ela era uma grande nação. Ela era de muita influência. Moisés era um cara de oratória, ele estudava muito, ele cresceu em toda a sabedoria dos egípcios. Até que chegou um dia que Moisés estava ali com 40 anos e viu um egípcio matando um hebreu. E ele sabia que ele era hebreu. É engraçado que às vezes a gente sente dentro da gente um chamado. O chamado de Deus começa aqui. E ele entendeu que ele estava sendo chamado para ser o libertador daquele povo. Ele matou aquele egípcio. Matou e enterrou. Escondeu. Só que nada que a gente esconde fica oculto muito tempo na igreja. Nada. Moisés, com medo da fúria do faraó, que realmente estava muito irado com ele, que com certeza no auge daquela ira ia matar Moisés, ele foge para o deserto, foge sem rumo e vai correndo para onde o nariz aponta. O cara entendeu ali o propósito de Deus, mas não soube discernir nenhum tempo e nem modo. Se você estudar matematicamente, né, a história, aquele ano que Moisés matou o egípcio era o ano 390 depois que Deus falou aquilo para Abraão. Ainda faltava 10 anos. O sábio discerne o tempo e o modo. E a gente tem a sabedoria do alto, em nome de Jesus. Quando Deus aparece para Moisés ali na sarça, 40 anos depois dele ter fugido do Egito, o que ele fez nesses 40 anos? Ele viveu a vida comum dele. Ele pensou, isso não é da minha conta, então tentei com as minhas mãos, não consegui, o que eu posso fazer? Vou viver minha vida. Ele se casou, ele teve filhos, foi pastor de ovelhas, até que um dia, no deserto, ele estava pastoreando e ele viu uma coisa que ele nunca tinha visto. Uma sarça pegando fogo, mas que não se consumia, não queimava. E ele aproximou para ver. E o Senhor falou para ele, tira as sandálias dos seus pés. O lugar que você está pisando é terra santa. Isso é muito lindo, sabe? Muitas vezes eu entendia que, não, é uma reverência, né? Ele teve que tirar as sandálias dos pés em sinal de humilhação. Mas você já parou para pensar o que são as sandálias? As sandálias nos impedem de pisar no chão. E Deus estava falando, tira as sandálias, sabe? Toca esse lugar santo. Entra na minha presença sem nada te impedindo de sentir esse lugar que é santo. Isso é lindo demais. Quer dizer que ele quer se conectar com a gente, quer nos tocar com a santidade dele. Moisés deu 5 desculpas para Deus. Tem dificuldade de falar. Porque não sei. Não, Moisés, não. Eu sou contigo. Moisés, não. O que você tem na sua mão? É um cajado. Joga no chão, Moisés. Moisés jogou no chão. O cajado virou serpente. Ele fugia. Fica imaginando a cena. Ele pega e vira cajado de novo. Moisés, e a sua mão? Coloca no peito. Ele coloca a mão no peito. Tira, Moisés. Tá leprosa. E agora? E agora Deus fala, Deus, imagina Deus dando um minuto de silêncio, Deus fala alguma coisa, Deus põe a mão de novo, pôs a mão de novo, saiu limpo, glória a Deus, aleluia. Moisés deu muita desculpa para Deus, porque ele tentou com as próprias mãos e não deu conta. Quantas as vezes a gente tenta com as próprias mãos e não consegue e acha que Deus não é capaz de fazer aquilo que a gente não conseguiu? Vai lá. Moisés voltou lá no Egito, entendeu? Fez um estrago naquele lugar. A Bíblia fala em Êxodo 12:12.
Deus executou juízo sobre todos os deuses do Egito. Cada praga tinha um significado, igreja. Talvez Moisés estava querendo salvar aquele hebreu, ou o povo hebreu, a nação hebreia. Mas Deus queria executar juízo sobre os deuses do Egito. Deus queria deixar aquilo de exemplo para as nações da terra, porque ele executou juízo sobre a maior nação que existia naqueles tempos. É como hoje Deus descer sobre os Estados Unidos, que é uma grande potência, com um braço forte, o mundo inteiro ia ficar sabendo. E o Senhor desceu, executou juízo e libertou o povo, mas ele deixou bem claro aqui na Escritura, ó. Isso aqui, ó, não fica encobrindo pecado do povo não, viu? Paulo diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Essas coisas lhes aconteciam e foram deixadas para nossa advertência, de quem são chegados os fins dos tempos. E uma coisa que eu acho bem legal em Deus, que é o inspirador dessa palavra, através do seu Espírito Santo, é que ele não esconde pecado de ninguém. Ele deixa para o nosso exemplo, entendeu? É tipo assim, ó, você tá vendo o que está escrito? Não faz igual, não. Êxodo 12:40. O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. 430! Na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que se completaram os 430 anos. Deus é presciente? Você crê que Deus sabe das coisas antes de acontecer? Por que a Bíblia fala que Deus te predestinou antes de te conhecer? Não é porque é Ele que escolhe o que você vai fazer da vida, não. As pessoas confundem predestinação. O que de antemão conheceu, também predestinou. Deus não é presciente? Por que Ele falou com Abraão que ia ser 400 anos? Porque Ele não faz questão nenhuma de esconder erro de ninguém. Entendeu? Era para ser 400 anos. Ele decidiu que ia ser 400 anos. Mas ele também decidiu que ia trabalhar através de pessoas. Moisés não cooperou, entendeu? Foi isso que aconteceu, igreja. Eu fico muito feliz que o cara deu conta de voltar e olhar para trás. O Moisés falou que depois dos 80 anos o que vem é canseira e enfado. E ainda depois disso viveu mais 40 anos de canseira e enfado. Se ele tivesse discernido o tempo e o modo, como que não seria diferente essa história? Não sei se o povo de Israel sabia que 30 anos foi hora extra. Mas eu já não era muito fã de Moisés. O cara subiu pra cima da montanha, sumiu lá. Ninguém pensou em subir lá pra pegar Moisés. Pra procurar Moisés, ninguém pensou em subir lá, não. Mas fazer bezerro de ouro, pô, fez. Igreja, tá na hora da gente parar de dar murro em ponta de faca. Sabe? Tá na hora da gente discernir não só que Deus nos chamou, como para que Ele nos chamou, e o tempo em que Ele nos chamou, e o modo, sabe? Através disso o mundo vai ser ganho para Jesus. Através disso nós apressaremos a vinda do Mestre. Nós temos esse poder. Quanto poder e autoridade foi dado à igreja do Senhor Jesus que está distraído com tantas coisas? Quão sério é isso? Quanto poder e autoridade que Deus deu à igreja, que Deus deu a pessoas dessa geração que não tem desfrutado, que não tem usufruído, porque não tem discernido nem o tempo e nem o modo. E quanto tempo o Senhor não perde nas nossas vidas, desfazendo aquilo que a gente faz errado. Há 1 ano e meio atrás, eu decidi que eu ia entrar no marketing digital. Comecei a fazer um curso muito bacana, fiz um e-book e já estava para lançar. Até que eu discerni que aquilo não era de Deus. Perdi mais de 1 ano da minha vida. Perdi quase 5 mil reais. Sabe? Precisava. Será que se eu não tivesse colocado aos pés do Senhor? Será que se eu não tivesse esperado nele? Precisava desse prejuízo todo? Infelizmente fui muito tola, porque eu poderia ter aprendido com os erros do pessoal daqui, entendeu? O sábio aprende com os erros dos outros. O tolo aprende com os próprios erros, que foi o meu caso. E o idiota não aprende nunca porque decidiu que não vai aprender e não quer crescer. Que nós não sejamos idiotas, que nós não sejamos tolos. Mas se a gente for tolo, que a gente decida ser sábio. Tá bom? Ninguém vai amadurecer assistindo Netflix, jogando o tempo inteiro. Não tem vida com Deus, não tem vida devocional.
Não vai. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus tem grandes coisas para fazer nessa geração. Te falar, se esse vídeo e os outros vídeos têm abençoado você, quero te pedir, se inscreva nesse canal, sabe? Ativa o sininho, personaliza lá todas as notificações. Se esse vídeo abençoou, se esse conteúdo falou ao seu coração, comenta aqui embaixo, comenta o que te ministrou, aquilo que foi uma bênção na sua vida. E também curta, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai transmitir para mais e mais pessoas. E mais pessoas vão ter essa conexão com o Senhor, tá bom? Vamos amadurecer e vamos amadurecer juntos. Um beijo. Eu quero conhecer Cristo. Fugi totalmente do assunto. Fiquei empolgada. Glória a Deus. Enfim.